Bem, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Investidor Antifrágil e hoje eu vou trazer esse quadro, eu pretendo trazer mais vídeos desse quadro que é justamente um giro de notícias aqui com o investidor. Vamos falar um pouco na questão de política do nosso país, questão econômica e qualquer outro tipo de assunto que vocês gostarem assim de aparecer aqui neste canal, tá? Qualquer tipo de notícia envolvendo, obviamente, economia, que é o foco aqui do canal. Eu estarei trazendo para a gente discutir um pouco. E hoje já comemorar com vocês aí, desejar um feliz 2023, começamos o ano. Então hoje eu vou poder subir esse vídeo já para vocês, já tô gravando hoje porque a notícia que eu vou trazer é muito importante. E é bom que vocês já comecem a fazer o que muitos não fizeram nos governos anteriores, que é começar a analisar como que o governo, analisar e acompanhar, claro, como que o governo está se comportando em relação à tomada de decisões, as medidas que um governo está tomando já no início do seu mandato, neste caso aí, na posse do Lula, que aconteceu ontem, domingo. Hoje eu tô gravando na segunda, eu vou subir esse vídeo hoje, e nós já temos notícias aí um pouco ariscas em relação a como que vai ser destinado aí o governo do Lula, né? Como que vão aí tomar as decisões, principalmente economicamente. Não sei se todo mundo já sabe, mas temos aí o Fernando Haddad como ministro da Fazenda, da Economia, né? Eu não sei como que eles vão manter o nome desse ministério, mas vou trazer uma notícia relevante aí para vocês em relação às decisões aí do Haddad já no começo aí do ano, pra gente ter uma noção e conseguir ter uma previsão de como que vão ser esses 4 anos de mandato aí com o Haddad à frente da economia e o Lula como presidente. Bem, vamos lá, vou trazer vocês para a notícia, mas antes a vinheta. Beleza, sem mais enrolação, vou trazer vocês aqui a tela do meu computador para vocês verem. A gente vai ler junto essas notícias aqui e vamos discorrer um pouquinho sobre elas. E antes, que eu esqueça, já se inscreve no canal, me ajuda aí dando essa moral aqui pro canal. Tomei uma penalização do YouTube, meu filho nasceu, não tive como produzir tantos vídeos e o YouTube acaba diminuindo o alcance. Então, se você está assistindo esse vídeo, me faz um favor, deixa o teu like aí, me ajuda a manter o canal vivo aqui no YouTube, porque o nosso chefe YouTube ele é bem rigoroso, então já vai me ajudar bastante o teu like. Bem, sem mais enrolação, vamos lá para a notícia, né? Nós temos aqui a notícia já de cara com o Haddad, né? A reforma tributária deve ficar para abril, diz o Haddad à CNN. Ou seja, eu estou já direto aqui no site da CNN Brasil para a gente já ter isso, essa notícia já de cara aqui para a gente já discorrer sobre ela. Ministro da Fazenda informou à CNN que primeiro quer colocar a casa em ordem para depois discutir reformas. E todo mundo sabe aqui no nosso país que questões de reformas, seja tributária, e outra reforma que eu tenho quase certeza que nunca vai acontecer nesse país, que é a reforma administrativa, sempre são vistas aí em segundo plano, não é dada a devida atenção, justamente porque isso não beneficia eles, né? E aí nós podemos ver que já, a notícia, inclusive dia 1/1/2023, às 9h58, foi postada a notícia, então é fresquinho isso aqui, não é notícia antiga, e aí o Haddad já deixa bem claro aí que vai ficar para abril a discussão sobre a reforma tributária. Aqui ele vai discorrer na notícia dizendo o seguinte: o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse à CNN nesse domingo, dia 1º, que pretende voltar à discussão da reforma tributária em abril desse ano. Antes, Haddad pretende resolver problemas que foram deixados pelo último governo. Abre aspas, ainda não tem nem comissão especial, vai ter eleição das mesas da Câmara e do Senado em fevereiro. Em março ainda faremos ajustes e em abril a gente volta a discutir, disse o Haddad, fecha aspas. Na visão do ministro, os problemas não necessariamente são causados pelo ex-ministro Paulo Guedes, mas pela desorganização da gestão de Bolsonaro. Muita atenção nessa parte aqui quando ele fala de desorganização da gestão do governo do Bolsonaro, que daqui a pouco eu quero falar com vocês sobre algumas questões econômicas do Haddad. Fontes ligadas à Fazenda confirmam que a reforma que deverá ser discutida será a de Bernard Ape, secretário especial para a reforma.
secretaria dedicada à EIP deverá ser extinguida após a aprovação do texto. EIP, não sei se vocês sabem também, talvez não pesquisaram sobre isso, vale a pena pesquisar para conhecer. Bernard Ape ou Ape, né? Talvez esteja pronunciando errado. Ele cuidou também da parte econômica do governo do Lula, se eu não me engano, ali em 2003, tá? Vale muito bem a pesquisa para se informar, mas ele já esteve aqui cuidando dessa parte de reforma tributária. Se eu não me engano, inclusive foi ele que trouxe essa questão de reforma tributária e foi no governo do Lula. Então, vale a pena pesquisar sobre o rapaz para entender um pouquinho mais do histórico dele. Isso é uma das coisas que tem que ser feita e muitas pessoas precisam aprender a fazer isso quando a gente fala de política e governo, né? É justamente pesquisar quem são os nomes das pessoas que estão sendo indicadas a ministro, que estão sendo indicadas a cargos políticos aí durante um governo, para que você possa entender um histórico. Aconteceu muito ali no governo do Bolsonaro. Muitas pessoas que foram indicadas a cargos políticos ali tinham históricos envolvidos com PT, com PSDB e aí outras falcatruas que a gente tem na política brasileira. Ou seja, o que constitui muito e que dá muito peso ao governo, né, de um presidente, e neste caso a gente está falando do Lula, não é somente o Lula, mas toda a bancada que é eleita, que é escolhida por ele, né, nomeada por ele para atuar nos ministérios. E o Haddad é uma peça que a gente tem que observar bastante, porque tem algumas coisas desalinhadas que ele faz que muito provavelmente no futuro na economia desse país vai ter um impacto bem significativo. Há um alinhamento em torno da proposta, mas com entendimento de que ela pode ser alterada a partir de negociações com o novo Congresso. Paralelo à reforma, a equipe econômica pretende encaminhar o arcabouço fiscal com previsão de ser criado até agosto, mas com chances de adiamento, né? Então, o que acontece, gente? Uma coisa a gente tem que entender já em relação ao Haddad é que ele... Não sei como foi feita essa escolha de colocar o Haddad aí como ministro da Fazenda. Até porque, se eu não me engano, se eu estiver enganado, me corrijam nos comentários, não tem nada que explique por que o Haddad foi escolhido aí para ser ministro da Fazenda, sendo que ele não tem experiência nenhuma econômica, assim, não tem experiência com economia, tem fracasso, inclusive, no processo dele de governo, principalmente ali em São Paulo, né? Tem notícias aí que falam sobre ele não ter sido um bom político lá, né? O político, o Haddad, na verdade, não é muito bem, até porque ele perdeu na última época da eleição contra o Bolsonaro e acabou nem sendo eleito, então dá para ver que ele não tem muito conhecimento, provavelmente, do que fala e do que faz, então a gente fica com aquela decisão, aquela dificuldade de entender. E, inclusive, deixa eu ver se eu consigo aqui mostrar para vocês, onde o Haddad ele teve uma reunião sigilosa com o ministro da Economia da Argentina. Com isso a gente vê que alguns interesses já começam a nos dar certos vestígios de como que vai ser a projeção da economia do nosso país com o Haddad sendo o ministro aí da Fazenda. Aqui no próprio site da CNN, encontrei aqui a notícia para mostrar para vocês. Vocês podem ver, o Haddad se reúne com o ministro da Economia da Argentina para discutir relações bilaterais. E acredito que não é aí segredo para ninguém que a economia da Argentina ela não tá tendo aí bons momentos, né? A Argentina no geral não tá passando por bons bocados aí na sua economia. Então, quando a gente vê o nosso futuro ministro aí da Fazenda, que é atual, na verdade, né, ministro da Economia, se reunindo com o ministro da Economia da Argentina aqui, desculpa a palavra, mas o cara não tem culhões aí para poder resolver o problema do próprio país, a Argentina, a gente vê que não vai ter aí muita conversa, não vai ter nada de produtivo para o Haddad absorver do ministro da Economia da Argentina, né? A gente tem aquele velho dilema de que se a pessoa não tem nada para apresentar, não tem resultados, o que ela vai ensinar? Né? E aí é o que eu te digo, e aí é o que eu trago para vocês essa notícia aqui, ó, porque tem algumas coisinhas interessantes para a gente analisar. Eles dizem aqui na notícia da CNN que foram citados projetos de integração na área econômica, financeira, de infraestrutura e de desenvolvimento do Mercosul, ou seja, a gente tá vendo aqui, ó, integração nas áreas econômicas. Então, pode
eu não tenho certeza de nada, mas pode acontecer de uma projeção aí neste ano 2023 e no ano 2024 de começarem a fazer integrações entre as economias aí da América Latina também. E neste caso já vê aí a Argentina querendo ganhar um puxadinho aqui do Brasil. Muito provavelmente nós vamos ver aí mais e mais dinheiro público sendo destinado a financiamento aí dentro da América Latina, principalmente na Argentina. De fato, o Brasil não consegue reerguer a Argentina, isso é um fato, tá? Não tem como o Brasil levantar a Argentina. Esse encontro aqui é meio duvidoso, eu já ficaria com o pé atrás, principalmente que nós estamos vendo que é uma decisão que o futuro ministro da Fazenda aí não está sabendo fazer boas decisões, né? Olha só, o futuro ministro da Fazenda do Brasil se reuniu na última sexta-feira, né, com o Sérgio Massa, que é o ministro da Economia da Argentina, discutiu projetos para a integração da Argentina com o Brasil. Foram citados projetos na área econômica, financeira, infraestrutura e desenvolvimento do Mercosul, ou seja, aquilo que eu falei para vocês, integração da Argentina com o Brasil. Isso aqui muito provavelmente não vai ser uma boa decisão, tá? E no mesmo dia, o ministro argentino se reuniu com o vice-presidente eleito e futuro ministro da Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin. Massa comentou nas redes sociais que tratou com Alckmin assuntos como energia de transição e financiamento do comércio exterior. De onde vai vir o financiamento desse comércio exterior? É do Brasil que vai sair dinheiro para financiar isso? Porque a Argentina já não tem dinheiro nem para se manter direito. Então, é algo que é aquilo que eu digo para vocês. Começamos o ano de 2023, já temos que começar analisando tudo que está sendo decidido nesse momento, porque essas primeiras decisões que o governo do Lula começa a tomar já dizem muito durante 4 anos como que esse país vai caminhar e como que é a projeção econômica desse país. Com isso, eu acredito que vocês já devem ter visto, inclusive, o vídeo do Haddad, onde ele mesmo deixa claro que ele não gostava de economia e estudou pouco período ali na faculdade. Quero também registrar que, apesar de eu dar uns pitacos em economia de vez em quando, eu estudei 2 meses de economia. Foi para passar no exame da ANPEC. Depois eu não estudei mais, porque eu colava um pouco do Alexandre Schwartz, do Laércio Menezes para passar. Então, eu tenho 2 meses de estudo no meu escritório de advocacia, passei na ANPEC. E é o que eu mais ou menos domino. Ou seja, o cara foi escolhido como ministro da Fazenda, mas ele não tem know-how nenhum na área de economia, não tem entendimento nenhum econômico e vai guiar a economia de um país, né? Então nós estamos diante de um possível fracasso econômico. Não vou dizer que o Brasil vai chegar a nível da Argentina, a não ser que o país, né, o nosso governo, tome decisões como a Argentina tomou, e aí a gente começa já a ficar com um alerta, mas a gente já pode ver que na parte econômica, que é uma das partes mais complicadas do nosso país, que é uma parte pesada, que é justamente a parte econômica, provavelmente nós teremos aí certos problemas durante o passar do tempo. Outra coisa importante que eu quero também alertar vocês é que na questão aqui que o Haddad falou da reforma tributária, ele deixar para tratar isso só em abril, ou seja, não é tão interessante assim para ele tratar isso agora. Imagina uma possível reforma administrativa. Isso muito provavelmente, isso é uma opinião minha, eu acredito que no Brasil não vai ser aprovado nenhum tipo de reforma administrativa. Até porque não é muito interessante para político ter ali uma reforma administrativa onde vai baixar os seus salários ou reformar ali como que é precificado o salário de um político. Isso é muito difícil de acontecer no nosso país. E olha que interessante, sempre eles usam a narrativa de que não tem dinheiro suficiente, pipipi, popopó, para resolver os problemas do nosso país, etc. Mas tem dinheiro suficiente para financiar muita grana aí com os programas do Lula de Bolsa Família e outros recursos de assistência, né? Acredito sim que tem pessoas que necessitam disso, mas tem muita gente que acaba passando a perna porque o governo não tem assim os seus, não tem requisitos tão rigorosos para poder implementar na hora de aprovação da liberação de um recurso como Bolsa Família. Então, nós temos dinheiro suficiente para financiar muitas pessoas que não necessitariam do Bolsa Família, mas não temos dinheiro suficiente para corrigir os rombos que nós temos aí na economia do país. Isso é uma questão bem interessante para a gente analisar.
Vou trazer vocês para a última notícia então, que é justamente sobre o Lula. Essa notícia saiu também no dia 1º, às 8h16, onde ele deixa bem claro que ele revogou os decretos do Bolsonaro e reduz acesso a armas e prorroga isenção de combustíveis. Em um dos seus primeiros atos como presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva revogou nesse domingo decretos que foram feitos durante o governo de Jair Bolsonaro. O ato era uma das promessas feitas por Lula durante a campanha eleitoral. Realmente, se vocês lembram, ele diretamente prometia isso, né? E um dos principais destaques foi a assinatura de um despacho determinando que a Controladoria Geral da União reavalie o prazo de 30 dias decisões do ex-presidente que impuseram sigilo sobre documentos e informações da administração pública. Mas eu quero trazer vocês justamente para esse trecho aqui, ó. Lula ainda determinou aos ministros e às ministras que encaminhem propostas para retirar do processo de desestatização empresas públicas como Petrobras, Correios e a Empresa do Brasil de Comunicação, entre outras. Então nós estamos vendo aí justamente já medidas bem populistas de um governo como o do Lula, o passado se repetindo muito provavelmente, e quando a gente fala de desestatização, vocês podem ver que pelo menos durante os 4 anos seguintes pode acontecer, eu não estou dizendo que é uma verdade absoluta, eu não tenho bola de cristal para adivinhar, mas uma projeção de Petrobras, Correios e outras empresas estatais aí que deixariam de ser estatais, não vai acontecer mais, tá? Durante um bom período, principalmente se depois do governo do Lula se perdurar para o Haddad da vida e assumir a presidência depois desses 4 anos de mandato. Então, muito provavelmente vocês estão vendo aí já uma projeção de como que vai ser. Começamos o ano de 2023 já com essas notícias, espero não ter arruinado aí o dia de vocês, mas é bom a gente já estar por dentro de tudo que está acontecendo, né? Principalmente quando a gente fala de governo, é muito importante a gente estar por dentro de tudo que acontece no nosso país para que a gente não cometa os mesmos erros do passado. Lembrando novamente, fiquem atentos às questões econômicas, muito provavelmente tributações virão aí no nosso país, não é uma certeza, eu estou apenas fazendo uma projeção, é algo que a gente precisa analisar com o tempo. Muito obrigado você que acompanhou este vídeo até aqui e teve paciência de ouvir comigo assim e ler essas notícias, e peço a você que, se você chegou agora, se inscreva no canal, dê essa força para mim aqui, ajuda demais aqui o meu canal a ir para frente e a gente conseguir trazer mais conteúdos relacionados à economia. Um forte abraço, nos vemos no próximo vídeo desse quadro novo aqui, que é o Giro aqui de Notícias do Investidor. Valeu, tchau!